Olá, como vão vocês? Muito prazer estar aqui novamente, trazendo para vocês um conteúdo um pouco diferente, um pouco atrevido. Eu nunca me atrevi a fazer isso, mas eu percebi que há uma necessidade, então, da gente falar um pouquinho sobre isso nesse momento que nós estamos passando de presidência da República, de eleições, e eu me dei o trabalho, vamos dizer assim, de olhar os mapas de nascimento, os mapas cabalísticos dos nossos candidatos à presidência da República. E me foi assim muito engraçado e ao mesmo tempo desafiador para entender um pouquinho qual foi o movimento, qual é o movimento real desses dois candidatos que estão aí, né, mais na probabilidade dele. Porque o meu candidato, né, não é nenhum nem o outro que eu vou falar, é um terceiro, que é o Pablo Marçal, não tem por que esconder. Mas o interessante é que a essência dos números, ela nunca erra. A essência dos números, como vocês podem conferir nos áudios aqui, nas outras lives que eu fiz, vocês vão perceber que existe, sim, uma essência, vamos dizer assim, uma base, mas muitas vezes nós, estando aqui, nós temos o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio é uma coisa séria, é muito séria. Então, você tem o livre-arbítrio de seguir o seu mapa, de olhar para seu propósito, seu destino, seu número de impressão e expressão, né? A motivação e tudo mais. E, inclusive, as lições kármicas, né? Então, eu resolvi dar uma olhada e eu vou compartilhar com vocês o que eu estudei e o que eu estou visualizando aqui. Tem algumas coincidências e tem algumas coisas, assim, tendenciosas, que talvez não, nesta encarnação, nenhum dos dois ainda aprendeu as lições kármicas deles. Mas, de qualquer forma, vamos tocar para frente. Roda a vinheta e nós vamos, então, para... A propósito, vamos falar de mapa do nascimento dos nossos presidenciáveis. Jair Messias Bolsonaro, Luiz Inácio da Silva, e eu vou falar também do Pablo Marçal. E, para quem não me conhece, eu sou a Beca terapeuta, trabalho com mapa de nascimento, numerologia cabalística e essência dos números. Eu trabalho no mapa de nascimento com o objetivo, o propósito de trabalharmos o propósito das pessoas, e entendemos a personalidade, a identidade, o que vieram, as lições kármicas, o que elas vieram fazer, aprender aqui. E também eu trabalho com a numerologia cabalística para ambientes, casas, escritórios, ambientes de trabalho, seu lar também. Então, existe também números para isso tudo. O que um número da sua casa, do seu apartamento, traz para aquele ambiente, né? A frequência do número, a essência do número, ela trabalha especificamente em certos pontos. E nós podemos olhar isso, então, no ambiente de trabalho ou no seu lar. Então, às vezes tem muita briga, tem muita coisa, temos como corrigir isso muito facilmente, tá bom? Então, se você estiver interessado em fazer um mapa do nascimento, um mapa do cabalístico do seu escritório, do ambiente onde você mora, do seu lar, você pode entrar em contato aqui comigo. Em algum lugar por aqui você vai ver o meu link, ou algum lugar para você acessar, para você, então, para a gente entrar em contato e trabalharmos, então,
que você está necessitando no momento. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre o Jair Bolsonaro, né? Jair Messias Bolsonaro. Ele é muito interessante. Ele tem uma motivação que é a motivação da essência do número 4. E a motivação da essência do número 4, lembra que quem assistiu a minha live ele já vai ter uma noção do que se trata. O número 4 é aquele número na qual o líder já está lá, ele já tem a companheira, ele já tem um terceiro membro da família. O número 4, ele quer agora a segurança. E o número 4, ele vai batalhar a vida inteira, ele vai estar sempre em movimento com a casa, o ambiente onde ele está. Então, ele é, na verdade, um grande servidor, né? Ele precisa sempre, o número 4, motivação de ordem, de regras. É por isso que o nosso aqui, o Jair, o Bolsonaro, ele gosta do serviço militar, né? Ele gosta, porque ele é um número que gosta de servir, de ordem. Tanto faz, no trabalho e em casa. E ele é também muito metódico e tem muita perseverança, é muito conservador. O número 4, como ele gosta de segurança, ele não gosta de nada moderno, nada que diga para ele assim, olha, isso aqui não conheço, então é melhor então nem olhar, nem experimentar. O número 4 é bem isso, tá? Ele gosta de ter os pés no chão, controle, estabilidade, equilíbrio. Então, ele é o número 4, como motivação, ele tem isso, né? E na área de profissional, para o número 4 da motivação, porque o número da motivação é o que leva, então, ele a agir do jeito que ele age. O que, quando todo dia que ele acorda, ele pensa, ele fica feliz em fazer esses tipos de coisa. Então, já falamos da segurança, a base é isso, né? A segurança. Na área profissional, ele tem muita tendência ao perfeccionismo. Além de ser muito detalhista, muito conservador, ele quer sempre realizar um trabalho perfeito, né? Aos olhos dele, aos olhos e a vivência dele. Então, se ele tem crenças, se ele tem bloqueios relacionados a verdades que ele carrega do meio onde ele foi criado, ele vai levar isso até ao perfeccionismo. Então, ele vai trabalhar, ele vai trazer isso para o ambiente de trabalho dele constantemente. Ele gosta muito do realismo. Então, tudo que ele for fazer, tudo que o motiva a realizar, tem que ser uma coisa mais prática, onde ele pode ver e tocar. O número 4, ele não gosta do incerto, ele não gosta de nada que ele não entende, ou nunca experienciou, nada disso. Então, falar sobre homossexualismo, ou falar sobre liberdade feminina, ele não entende, ele não gosta, ele é muito conservador. Então, ele tem isso e não motiva ele a mudar nada. Ele vai continuar seguindo os mesmos padrões que ele, né? Inclusive, aqui cabe
falar um pouquinho sobre a coisa da vacina, né? Na qual ele, como era uma coisa desconhecida, que ele nunca viu, então como a experiência dele fala sobre eu não conheço, né? O subconsciente dele fala assim, né? Eu não conheço, então eu não tenho motivação para levar isso adiante. Isso não tenho provas, eu não tenho estudos, eu não tenho uma segurança para colocar a vacina por aí para todo mundo tomar, e foi o que ele fez na época da pandemia, empurrando com a barriga as dúvidas deles e a rigidez dele de não aceitar, então, o novo. É autodisciplina, como todo militar. O número 4 ele tem, né, autodisciplina. É um trabalhador árduo, obedece ordens, é militar, né? Perseverante, sincero, paciente, é obstinado e conservador aos extremos. Ele está sempre em busca, desejando fortemente a estabilidade e a segurança. Geralmente são pessoas espertas, né, que se preocupam com a segurança. De uma certa forma, até atrai coisas para ele, de tanto medo que ele tem, né, de perder a segurança, até atrai coisas ruins para ele devido a esse medo. E às vezes pode se tornar, por causa da rigidez, por causa da inflexibilidade, ele pode se tornar um ser um pouco severo, que não demonstra as emoções ou os sentimentos. Mas são pessoas confiáveis, extremamente leais, a quem interessa, né? A quem está usando o mesmo óculos que ele, da mesma verdade, compartilha, ele tem essa lealdade. O número 4, em termos de motivação, ele é assim. Então, e sobre as orientações aqui para ele, né, se ele estivesse aqui na minha frente, seria ele trabalhar, né, a prosperidade deveria vir através de seus talentos profissionais e muito esforço. E trabalhar com algo que beneficie a humanidade. Eu quero, então, fazer, como a gente está fazendo o comparativo do Jair Messias Bolsonaro, eu vou falar, então, agora sobre a motivação do Luiz Inácio da Silva. A motivação do Luiz Inácio é o número 2, tá? E o número 2, lembra lá da essência dos números? É a paz e ordem. Mas olha só que coisa interessante, né? Com o número 2, lembra que na essência dele, ele veio porque o número 1 se sentia sozinho. Então, o número 2, ele veio para compartilhar. Então, a motivação maior que o Luiz Inácio da Silva tem é essa, de estar, ele está muito à vontade, realizando trabalhos em grupos, que exige cooperação, e ele não gosta muito, a princípio, de aparecer. Ele gosta de colocar outras pessoas na frente, ele não se sente muito à vontade com isso. Mas ele gosta desse trabalhar em grupo. Por isso que já foi sindicalista, né? Presidente da República. Então, ele gosta desse trabalho. Ele gosta de ter pessoas ao lado.
ele gosta de ter conforto, ele gosta de ter família, então tudo é meio para a família, né? Então ele gosta de, se ele tem, ele quer que a família tenha. O número 2 é isso, né? A mãezona. Então é a pessoa que gosta de estar sempre com as crias por perto, trazendo benefícios para os seus concomitantemente, quando a pessoa já é beneficiada, ele compartilha isso com. É uma motivação que ele tem, sabe? Está dentro dele. Normalmente ele possui uma aparência passiva, tranquila, mas tem um caráter muito vulnerável. E, por vezes, parece ser uma pessoa muito bondosa, de natureza bondosa, mas tem tendências a impor à força as suas ideias. Às vezes prefere ser mais um ouvinte do que um falar. Então, ele prefere, às vezes, ouvir para depois digerir e falar. Não é uma pessoa que fale assim, instintivamente. Não tem tendência a racismo, a discriminação, não tem. Já o Bolsonaro, por ele ser a motivação 4, que eu falei da segurança, conservador, sim, ele se esquiva muito de falar sobre racismo, homossexualismo, todas as coisas que ele não entende ou que disseram para ele que era pecado, era ruim, ele acreditou piamente, ele até hoje ele traz esse conservadorismo. Já aqui não, no caso do Luiz Inácio, não, que a motivação dele é 2. Aqui diz que é uma orientação, seria então ter aulas, né, desenvolver a oratória. Veja só que interessante. O Luiz Inácio, ele tinha a língua presa, né? E ele falava muito mal em público. Então, antes dele se candidatar e tudo mais, ele fez isso. Ele teve cursos de oratória, né? E por isso que ele hoje fala assim, para lidar melhor com o público, né? E transmitir os seus conhecimentos, suas verdades. A motivação 2 é essa, tá? Vamos então agora falar um pouquinho sobre o destino. Não, na verdade eu vou dar continuidade, eu vou falar sobre a motivação, a impressão e a expressão para a gente definir a personalidade dos dois, tá bom? Então vamos voltar agora como o Bolsonaro e vamos ver qual é então a impressão dele. E a impressão dele é a mesma coisa, olha só, que a motivação. 4. Voltamos então à segurança. Voltamos de novo à rigidez, né, como a impressão. O que é um número de impressão? O número de impressão ele descreve a primeira impressão que as pessoas têm ao olhar para ele. Né? Então, o Bolsonaro ele tem o número 4, que é essa coisa da segurança, como nós já falamos lá. Né? De novo, servir e vontade, é a segurança, é a rigidez, é preconceito. Então, como ele não conhece, ele renega, ele não quer nem falar, ele já não, né? É o possuidor normalmente de um ser rígido, forte, seguro, não tem medo do trabalho, é conservador, é digno de confiança, costuma ser o pilar dos amigos e da família. Naturalmente simples, prudente, detalhista,
apreciador da boa música, teatro, gastronomia. Costuma ser elegante no modo de se vestir, possui grande energia, habilidade e determinação, muita energia, habilidade, e ele tem foco, determinação. E com essas características, ele consegue atingir os objetivos que ele tanto busca. Ele precisa de estabilidade e ordem para trabalhar. É por isso que ele tem toda aquela coisa do militar com ele, né? É muito detalhista. E uma orientação que a gente fala aqui no número de impressão, para o número 4, ele precisa colocar suas ideias em prática, pois como ele é o pilar dentro da família, do local onde ele trabalha, ele tem essa necessidade que as pessoas obedeçam, porque ele está certo. As ideias dele são, mesmo sendo poucos normais, é o que deixa tudo, a família insegura. As pessoas se baseiam nessa impressão que ele traz, tá? Pois é. E uma outra orientação que diz aqui para ele, para o Bolsonaro, né? Evitar a autoridade excessiva e necessidade de controle. Então, seria um conselho aqui a dar para ele. Já o Luiz Inácio, ele tem como a impressão o número 5. Olha que coisa. E o número 5 de impressão, que é o que é o número 5, né? É quando você olha assim para a pessoa, aí o número de impressão é quando a primeira impressão que você tem é olhar o que aquela pessoa causa em você quando você olha para ela. E ele tem o número 5. E o número 5 é versatilidade, na essência do número, depois que o líder conseguiu uma companheira, conseguiu um lar seguro, o número 5 ele vai trazer, então, a experiência do lado de fora. Ele vai experienciar as coisas da natureza, ele vai entender o que está acontecendo lá fora. Então, ele é intuitivo, é uma pessoa cativante, interessante, agradável de estar perto e tem um grande magnetismo. Sim, porque ele está, como ele quer estar explorando o fora, o universo, né? O número 5 ele precisa ser versátil. Ele precisa ter o magnetismo para chamar a atenção. E é o que quando as pessoas olham então para o Luiz Inácio, elas veem isso nele, sabe? De sonhar grande, viajar pelo mundo, se aventurar, é um 5. Né? Sem muitos vínculos e nem responsabilidades. Não que ele não as tenha, mas ele a impressão que nos dá é essa, tá? Dele. É muito esperto, sabe se defender, dificilmente as pessoas enganam, é muito hábil em fazer amizades e inimizade da mesma proporção. Não gosta do superficial. Está sempre buscando a profundidade das coisas e normalmente se mostra antecipado, ditando normas, padrões e moda. O número 5 tem isso. Gosta de ser muito bem informado, possui entusiasmo e vitalidade, além do normal. Terá uma aparência sempre de jovem, mesmo quando mais velho. E existe aqui uma natureza no portador do número 5 de charme, de, assim, atrai, então, as amizades facilmente, as amantes também. E uma orientação que a gente dá aqui para o número 5, o número de impressão 5, é saber selecionar bem pessoas que o rodeiam.
e que entrega sua amizade, pois naturalmente possui grande senso de humor e é fisicamente atraente. E por causa disso, qualquer um se aproxima e qualquer um pode entrar na vida dele assim facilmente. Então, vocês viram, né, que a motivação e a impressão, eles vão ditar um pouco a característica, a personalidade dos dois, né? Agora eu quero falar do número de expressão, que vai montar mais um quebra-cabeça dos nossos dois personagens que estamos falando aqui, Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio da Silva. O Jair Bolsonaro, o Messias, ele tem como expressão, quer dizer, como ele é mesmo, o que tem dentro dele, ele se expõe, que de verdade é dele. Ele tem como a expressão o número 8. Olha só. O número 8, por sua essência, é um número da prosperidade. É um cara dos negócios e da justiça. Os pontos aqui positivos para o número 8 de expressão, que é do Jair Bolsonaro, é a liderança, o detalhismo, trabalho duro, tradição. Eu esqueci de falar isso. O número 4, ele é tradicional. Proteção, poder de cura, ele tem poder de cura, lealdade e valores pessoais. E os pontos negativos, ele tem impaciência, intolerância, mesquinhez, inquietude, excesso de trabalho, dominação, falta de planejamento, tendência a controlar. Então, o portador deste número de expressão é um ser de lutas, ruptura, destruição, expectativas e ameaças. Dificilmente consegue expressar bem seus sentimentos, parecendo frio, calculista. Porém, internamente, uma pessoa carinhosa, meiga, amorosa, mas a expressão dele tende a isso. Deve se controlar para a ganância, não subir a cabeça e cair no materialismo e acúmulo de bens somente para possuir a maior quantidade de patrimônio possível, alegando segurança, alegando que aquilo vai trazer mais conexão com família, com ele, né? É uma pessoa organizada, dedicada à profissão. É, de certa forma, uma pessoa novamente rígida, prática, direta, segura de si, por vezes generosa e também com tendência à violência, quando as coisas não saem como deseja. Como possui senso de justiça elevado, jamais deve realizar alguma prática fraudulenta, pois isso lhe será cobrado ao longo da vida. Aqui diz também que ele não perde muito tempo procurando dinheiro, pois sabe internamente que, com certeza absoluta, a vida irá lhe permitir conquistar o que deseja. Lida com dinheiro e coisas materiais de forma instintiva. Imagina. Precisa aprender a viver bem sem ser extravagante, pois pode passar longos períodos de instabilidade financeira. Por sua natural presença de autoridade, a vida lhe convida a ocupar posições de liderança ou responsabilidade. Pense em realizar tais efeitos usando sua alta criatividade. A orientação que damos, então, para o número 8, evite situações monótonas, de muita rigidez ou inflexibilidade, pois
Por sua natureza inovadora, tais situações podem não lhe agradar. Terá mais chance de se realizar tendo alto cargo executivo ou trabalhando por conta própria. Então, tivemos aqui um fechamento da personalidade, então, do Jair Messias Bolsonaro. Onde nós vimos, então, a rigidez, nós vimos toda essa parte aí que eu acabei de falar. Agora vamos falar do Luiz Inácio. Ele tem como a expressão o número 7. Lembra que ele é 2 de motivação, 5 de impressão e de expressão, o número 7. E que o número de expressão é como ele se expressa, como ele é de verdade. O número 7, então, o 7 ele é um número que ele vai buscar, então, olhar para ele. Ele vai buscar uma conexão fora dele. Né? Então, no íntimo dele, ele tem alguns pontos positivos, como educação, confiança, meticulosidade, sonhador, poderes psíquicos, ele tem ciências, raciocínio, reflexão, um pensador silencioso. Os pontos negativos, ele tem fingimento, engano, pouca habilidade, ceticismo, confusão e falta de sentimentos. É o número da fama e da honra, o número 7, da reputação e vitória. É um ser perfeccionista e, de certa maneira, arisco, calado, que demora a esquentar um relacionamento. Ama filosofia, religiosidade, política e assuntos diversos. De grande intuição e discernimento, raramente segue as ideias dos outros. Faz somente o que acredita. Vibrante em seus propósitos, possui honestidade, lealdade, é um bom amigo é um bom amigo de se ter por perto, com elevada elevação moral e não gosta de futilidades nem ilegalidades. Pode passar a imagem de ser uma pessoa autoconfiante, mas que não a seja. Então, ele passa uma imagem de ser uma pessoa muito confiante, mas, na verdade, dentro dele tem fragilidade, tem uma insegurança muito grande. É sagaz e inteligente, com um sexto sentido aguçado que lhe permite avaliar rapidamente as pessoas e situações. Aqui, então, a gente fala para o número, da expressão número 7, que é do Luiz Inácio, que ele cuida demais para tornar uma pessoa expansiva demais, que fala mais do que deveria, e também cuida para não se tornar tolerante em demasia por conta de sua natureza bondosa. Olha aqui, falar demais. Mantenha-se com abertura às críticas, usando essa poderosa capacidade de autoanálise e abertura para influenciar os demais. Por vezes, o número 7 aqui se sentirá uma pessoa incompreendida, estranha, solitária e diferente por conta do seu alto nível de necessidade, né, de conquistar, de estar ali, de falar, de se comunicar com o mundo. Né? E uma orientação que nós damos, então, é que estabeleça uma base sólida na vida. Aproveite-a e evite o comodismo. Trabalhe visando a humanidade, com serviços que beneficiem o coletivo e, ao mesmo tempo, lhe preenche intelectual e espiritualmente.
Medite para receber inspirações interiores. Então, nós pudemos ver que esses dois candidatos à presidência, o mapa deles fala realmente quem eles são, né? Para vocês verem o poder do mapa. E eu ainda posso ir um pouco mais além para falar um pouco da missão de cada um. Mas vocês vão dar risada, porque nós vimos a personalidade dos dois, né? Uma personalidade mais rígida, que é a do Messias, né? Do Jair Messias Bolsonaro, e ele precisa disso, ele precisa da segurança, tanto por fora como por dentro. E por outro lado, e uma pessoa ainda com o número 8 de expressão, é uma pessoa, então, que é trabalhadora, além dela ter toda a necessidade, toda a rigidez, ela ainda é uma pessoa que no trabalho necessita de estar na liderança, de estar controlando tudo e tudo mais, né? Como eu falei agora há pouco. Já o Luiz Inácio, como ele é 2 da motivação, 5 na impressão e 7 na expressão, mostra toda uma peculiaridade de personalidade, uma personalidade que necessita estar acompanhado, necessita de público, né? Necessita que as pessoas falem, que ele necessita exercitar também a fala, porque ele não tem esse dom da fala, mas se ele estudar, ele consegue, né, a oratória, que é o caso. E a expressão dele, então, a gente vê que é um ser que precisa estar junto compartilhando da humanidade, levando, então, as coisas para as pessoas, o bem-estar das pessoas e tudo mais. Mas primeiro a família. Sempre o número 2, como motivação, o primeiro ele, a família dele, e depois o resto. Tá? Agora, olha só que coisa incrível. A missão dos dois é a missão 9. O que eles vieram fazer aqui, né? Qual o caminho deles? E eu vou falar um pouquinho sobre essa missão, então. A missão 9, ela vai falar sobre conhecimento, tá? Peraí. Os pontos positivos, quem tem a missão 9, que são os dois, Luiz Inácio e o Jair Messias Bolsonaro, é o idealismo, a criatividade, sensibilidade, generosidade, magnetismo, caridade, desapego e popularidade. Já o ponto negativo, nervosismo, falta de praticidade, preocupação exagerada, egoísmo e frustração. Então, a missão 9, tanto de um como do outro, os dois têm a mesma missão, é o número daquele que ao longo da vida deve obter o máximo de conhecimentos possível, a fim de adquirir a sabedoria. São pessoas universalistas, pessoas generosas, sente compaixão por todos, quer melhorar a espécie humana, né? E busca sempre a verdade. Como eles têm uma ampla visão do mundo e das coisas que os cercam, principalmente seus semelhantes, sofrem demais quando percebem injustiça ou mesmo quando alguém é maltratado, mesmo que todos digam que mereça. Os interesses pessoais geralmente levam ao número 9 aqui, desapontamentos. Por seu caráter, não deve ser egoísta e jamais perceber qualquer coisa dos outros, principalmente agradecimento.
Como é um ser incompreendido por ser universal, tem certa dificuldade de relacionamentos afetivos, dificilmente se dando bem no amor. Por vezes, vai ser chamado de irmão mais velho. Cara, o 9 é um 9, né? Ele é a pessoa que quer deixar um legado. Ele quer deixar o nome, ele quer deixar a fama, o sucesso, tá? E ele está sempre pensando no próximo, mas levando em consideração que ele tem toda aquela personalidade que eu falei agora há pouco, né? Tanto um como o outro. Eles têm como missão aqui ser pessoas prósperas, né? Vão ter sucesso, felicidade, vida popular. Então, na maturidade, caso tenha destinado a primeira parte, né, que é até os 45 anos da vida altruísta, deve se dedicar ao ensino esotérico, escrever livros, falar em público. E nessa fase, muitas pessoas dependerão de sua sabedoria e irão lhe procurar, esperando encontrar uma palavra de apoio, solidariedade e sabedoria. Deveriam estar trabalhando muito altruisticamente e sempre buscar a harmonia entre os seus irmãos. Então, a missão dos dois é a mesma, né? É o altruísmo, é universalismo, é ajudar ao próximo. Então, os dois são muito semelhantes, muito semelhantes. Lembrar que só a diferença aqui é que o Jair Bolsonaro ele é individualista. Ele gosta de que as pessoas obedeçam a ele porque ele sabe da verdade. É o número 4. Né? A segurança, a estabilidade, é ele que sabe. Já o Luiz Inácio gosta de trabalhar em grupo. Ele gosta do envolvimento das pessoas nas decisões, tanto que ele não toma a frente, né? Ele está sempre por detrás. Então, nunca é ele, é o outro. Né? Então, ele é uma pessoa, vamos dizer assim, que está sempre maquiavelando por detrás e trazendo influência aos outros. A motivação dos dois deveria ser, então, esse altruísmo, humanidade, para prosperar todo mundo. É a missão deles. E deixa eu ver aqui. E quando a gente fala, vamos falar agora do destino, para onde eles vão, o Jair Bolsonaro, o destino dele é liderança. É o pioneiro, ele tem que estar na frente e tudo. Já o Luiz Inácio, ele tem como destino o 11, que é a intuição. Lembra que ele é intuitivo, ele é uma pessoa intuitiva. Ele é uma pessoa que às vezes tem ideias muito diferentes e às vezes não são aceitas, mas são ideias novas, inovadoras, né? Mas pensando sempre no coletivo. Mas nunca se esqueça que a motivação dele é 2 e primeiro a família. Então, primeiro os deles, depois os outros. Não importa, tá? É mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que não sei como é que isso vai repercutir aí na sua vida, para você tomar uma decisão entre um ou outro, mas agora eu gostaria de falar do meu candidato, que é o Pablo Marçal. Pablo Marçal, ele é extremamente motivado para prosperidade, não, ele é o número 8 em motivação, que é a prosperidade, a abundância, não só para ele, como para todo mundo. Ele tem como a personalidade, então, ó, a expressão que é o 6,
amor universal, a palavra já fala, e a expressão é o 5, onde ele pensa no todo, não no individualismo, é uma pessoa flexível às ideias novas, e ele tem como missão o número 7, que é o espiritualismo, a sabedoria. Ele se conecta muito facilmente com o espiritual, com a amizade, ele entende o que o outro está necessitando, ele tem a empatia, tá? Como missão e como destino 11, que é um número mestre, um número da espiritualidade, da conexão direta com a fonte e com a verdade em Deus. Então, ele leva para o ser humano essa característica de conexão, de bondade, de amizade, de família. Ele tem muito essa concepção assim. E muito aberto ao novo, muito aberto à prosperidade, porque ele tem como destino, na motivação dele, o 8, que é a prosperidade e a abundância para todos. Então, é um homem de vanguarda, é um bom empresário, é um homem que sabe direcionar, administra muito bem, tem poder da fala, com a missão 7, a pessoa que sabe se comunicar muito bem, enfim, ele é um homem preparado espiritualmente e humanitariamente falando, tá? Eu vou só falar uma coisa aqui sobre a missão 7, que é importante que vocês saibam qual é a missão dele. Então, é a sabedoria e intuição, né? Ele tem qualidades psíquicas, sabedoria, sensibilidade, intuição, verdade, carisma, ambição, charme, calor humano, sociabilidade, generosidade. Os pontos negativos na missão 7 é tendência à introversão, por ver no excesso do estado meditativo. Tendência à introversão. Então, às vezes, essa introversão é tanta que ele excede ao estado meditativo, quer dizer, de conexão, né? Sabedoridade, e às vezes age impulsivamente. E isso é bem ele também. Então, a missão 7, a palavra aqui é sabedoria. É um número, por vezes, enigmático, pois tanto pode ser profundo, calado, introspectivo, como estranho, social, falante, cativante. A primeira impressão, as pessoas sentem até um certo receio de se aproximar dessa pessoa, pois o ar de superioridade assusta. Leva tais pessoas a se afastarem em princípio. Porém, após pouco tempo de convivência, todos eles são simpáticos e anseiam por permanecer em sua companhia. E se alguns não o fazem, é por pura inveja ou irritação. O número 7 é a vibração da perfeição e da sabedoria, tanto na vida material como no mundo espiritual. É o número das qualidades psíquicas e também da sensibilidade. Como não gosta de receber ordens, deve evitar qualquer trabalho subalterno, se saindo melhor em áreas como educação, guia espiritual, oratória, pregação, pesquisa, exploração, história ou em atividades ligadas ao saber, na mais pura expressão da verdade. É uma pessoa autoritária e gosta que os outros venham lhe consultar. Poderá também ser excelente escrevendo sobre assuntos metafísicos, de esoterismo, religião ou assuntos relacionados à autoajuda. Não é à toa que ele tem 30 e poucos livros escritos, né? Existe tendência a tornar-se um ser introvertido e meditativo na maturidade.
É fundamental que se cerque de pessoas inteligentes e, de preferência, que possuem os seus ideais. O sucesso material é importante para a sua realização espiritual. Por isso, não deve ser negligenciado qualquer projeto que possa lhe trazer benefícios financeiros, pois sua missão depende muito desse poder material para se desenvolver e obter o êxito que desejado. É um ser carismático e ambicioso, tem charme e calor humano. Como é social e generoso, se sai especialmente bem em atividades que envolvam o trato com pessoas. É uma pessoa independente e voltada para o sucesso, gostando de se manter em atividade, pensando em termos grandiosos. Com as suas poderosas convicções e seu desejo de servir, pode se dedicar a um ideal ou liderar um movimento que seja de utilidade prática para as pessoas. Ainda que consiga demonstrar uma profunda compaixão, suas emoções fortes podem indicar que precisa evitar extremos ou agir muito impulsivamente. Lembre-se sempre do caminho do meio, Pablo Marçal. É muito bom, né? E o destino 11, olha só, o destino 11 dele é o 11, o número mestre, né? Deixa eu ler aqui o destino dele, 11. Peraí, só um minuto. Aqui. Então, nós estamos falando sobre os presidenciáveis. Oh, caramba, cadê? Só um minuto. Eu falei da motivação, né? Que é 8, a prosperidade, a abundância. É o número do dinheiro, gente. É a motivação dele. Então, ele tem muito essa coisa, e é o que ele fala muito nos discursos, né? Ele quer que todos sejam prósperos, que todos tenham a mesma oportunidade que ele teve, porque ele veio de família simples, né? E conseguiu chegar, ser um grande empresário com várias firmas e tudo mais. Imagine, não acho o destino aqui. Ai, meu Deus. Só mais um minuto, por favor. Nossa. Aqui, destino. Então, ele é o 11. Vamos ler o destino dele, aonde ele quer chegar. O número 11 é espiritualidade e intuição, como destino. Os pontos positivos é intuição, sensibilidade, visão, energia, potencial mental, versátil, imaginatividade, idealismo, inspiração, espiritualidade, habilidade para curar, humanitarismo, tudo que ele é mesmo. Tem uns pontos negativos que deve tomar cuidado para não cair na tendência a vícios, falta de objetivos, complexo de superioridade, se magoando com facilidade, ser hipersensível, emotividade também excessiva, egoísta, e quando as coisas não correm como a pessoa deseja, deve tomar muito cuidado para não se tornar uma pessoa meio que unilateral nas decisões e nas suas buscas, né? Como o número 11 é altamente sensível, ele capta com maior intensidade as imperfeições do mundo e das pessoas. Caso não saiba lidar com tal situação, poderia acabar acumulando insatisfações e sofrimentos. Deve usar essas insatisfações e sofrimentos para melhorar sempre os seus conceitos sobre tudo e todos. A pessoa, então, que está com o destino 11, deve ir para qualquer área onde ajude a melhorar o planeta.
os seus semelhantes e a sua própria vida. Cara, olha lá. O número 11, ele precisa de liberdade para agir, onde irá usar seus pensamentos imaginativos em praticidade para resultados extraordinários. Ele é uma pessoa de inspiração, vê facilmente a realidade atual e seus desdobramentos e deve usar a compostura e perseverança para o seu sucesso. Irá buscar a espiritualidade, o humanitarismo e as habilidades psíquicas para obter todos os resultados desejados. É isso. Então, eu realmente estudei, eu vi. Então, a gente tem aqui todas essas conjunturas aí, para vocês ouvirem um pouco. Eu espero que tenha feito sentido, para vocês tomarem uma decisão em quem votar, como votar e tudo mais. Então, essa foi uma contribuição que eu quis deixar aqui para vocês no YouTube. E espero que tenha feito sentido, tá? Porque a essência dos números não nega, não tem como a gente se enganar. É isso aí, tá? Matemática é isso. Os números são isso. Que mais que eu teria para falar? Acho que é isso. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que toda vez que eu aparecer, o YouTube ele manda para você um sinalzinho dizendo que eu estou ao vivo ou tem alguma. Para se inscrever, tem que clicar aqui no sininho, inscreva-se, tem um sininho. E se você gostou do que eu falei, dá o like aí, tá bom? Então, foi um prazer estar com você, com vocês, né? E até um próximo encontro.